Após o banho, Ashur deitou-se na cama e ficou olhando para o teto, mergulhado em pensamentos. Perguntava-se se estava fazendo tudo aquilo apenas porque ela havia dito que viria. Em seguida, levantou-se de forma repentina, tentando afastar aquela ideia. Disse a si mesmo que não podia permitir que aquilo acontecesse de novo, não como da última vez. Precisava manter o controle. Esperava sinceramente que, desta vez, ela pudesse ouvi-lo e refletir sobre suas ações. Caso contrário, sabia que teria de agir com mais firmeza. Estava decidido, se necessário, ele a obrigaria a fazer uma oração de arrependimento. O pensamento surgiu em sua mente com seriedade e convicção. No entanto, uma voz distante interrompeu sua linha de raciocínio. Era Ater, do lado de fora do quarto, discutindo com o Poring. Ela o repreendia, mandando-o parar de agir como um pervertido. Lembrou-o de que, da última vez em que tentará usá-lo, Ashur havia acordado. A Ater respondeu com irritação, acusando-a de tê-lo enganado ao dizer que Ashur jamais despertaria. Perguntou o que fariam se ele acordasse novamente. Poring explicou que a aura sagrada de Ashur estava repelindo seu poder divino com força crescente. Ainda assim, sugeriu que, se o Eater devorasse o padre antes que todo o seu poder fosse dispersado, tudo correria bem. Já o havia devorado antes, poderia fazê-lo mais rápido agora, não era? Irritada com a resposta, ela o acusou de irresponsável e exigiu que ele abrisse logo a porta. Enquanto isso, Ashur permanecia deitado, fingindo estar dormindo, atento a tudo. Ater se aproximou lentamente, suspirando, e perguntou a si mesmo o que, afinal, estava fazendo ali, naquele lugar. Ao mesmo tempo, o padre, ainda fingindo dormir, fazia a mesma pergunta em silêncio. Por que ela estava fazendo aquilo? Ater acariciou o rosto dele com suavidade, pediu-lhe desculpas em voz baixa e confessou que, no fundo, realmente não queria fazer aquilo. Ashur, ainda fingindo dormir, teve seus pensamentos invadidos por uma lembrança. A voz de um velho amigo ecoava em sua mente, lhe dando um conselho. Por que você deixou que isso acontecesse? Questionava ele, antes de suavizar o tom. Sendo sincero, diante de uma mulher como ela, quem conseguiria resistir? Movido por esse pensamento, Ashur fechou os punhos discretamente, enquanto Ater se aproximava de seu rosto e murmurava um pedido, que ele não acordasse naquela noite. Em seguida, começou a despi-lo com delicadeza. Mais uma vez, encantou-se com a imagem à sua frente, acariciando-o com suavidade, o que fez o padre corar, embora continuasse imóvel, mantendo a farsa do sono. Ela sorriu com malícia, sussurrando com um tom provocador que ele era, de fato, um pervertido. Logo em seguida, retrucou com ironia, perguntando quem realmente estava observando quem naquela situação. Então, cutucou levemente o rosto de Ashur, que permaneceu calado, embora confuso. Ei, o que você está fazendo? Perguntou Ater, franzindo o senho. Com quem você está falando? Ashur, ainda de olhos fechados, continuava mergulhado em seus pensamentos. Não conseguia sentir a presença de mais ninguém além de Ater. Perguntava-se por que, de repente, ela passará a tocar seu nariz. A mulher, com um olhar estranho, indagou, então, o que o elefante está cobiçando agora? O corpo do padre, Ashur? Se for isso, pode ficar com ele. Confuso, Ashur se perguntava se havia mais alguém ali. Tentou manter-se calmo, mas murmurou mentalmente que não aguentava mais aquela situação. Quando esticou a mão para o lado, sem querer agarrou o Poring. Desesperado, o ser gritou para que o soltasse. Ashur, virando o rosto, viu a criatura e perguntou, atônito. Um elefante? Ater então olhou para ele com certa indignação. Padre, solte-o. O que está fazendo? Sem entender muito bem, Ashur piscou algumas vezes. Ater bufou. Eu não estou lhe dando mais poder. Acalme-se um pouco. Largue-me. Largue-me. Enquanto isso, o Poring, o tal elefante, ainda gemia, quase esmagado. Ops, quase fui esmagado, resmungou ele. Ashur, finalmente voltando à realidade, perguntou com raiva e incredulidade. Elefante? O que diabos está acontecendo aqui? Após algum tempo,
Ater finalmente explicou toda a situação para Ashur. Com um tom sereno, disse-lhe que, para garantir a segurança de ambos, precisariam dormir juntos uma vez a cada 15 dias. Como estava prestes a partir daquele templo, decidirá aproveitar os momentos que ainda lhe restavam ao lado dele. Ashur ouviu com atenção e respondeu apenas com um calmo entendo. Ater, porém, o encarou com um olhar cético, surpresa com a facilidade com que ele aceitara a proposta. Você concordou tão facilmente assim? Perguntou ela, desconfiada. O padre arqueou uma sobrancelha e retrucou. Por que não? Se essa é a vontade de Deus, é meu dever, como padre, segui-la. Fez-se um breve silêncio, até que Ater retomou a palavra, olhando firmemente para Fóren. Mas, que diabos você fez para convencê-lo de que é um Deus? Porém respondeu, com simplicidade. Ora, eu mostrei a ele um pouco do meu poder antes. Ashur arregalou os olhos, surpreso. O quê? Então, isso significa que você nunca esteve realmente interessado em mim? Perguntou, com um misto de decepção e indignação. Ashur hesitou, mas então explicou com firmeza. Como eu disse, há uma condição. Não gosto de ser usado e depois descartado. Espero que você valorize o suficiente a nossa nova relação. Ashur a encarou por um momento, sério, e afirmou. Sim, estou falando com você. Eu? Perguntou Ater, confusa. Sim, você mesmo. Eu? Sim. Após ceder à tentação até o nascer do sol, Ashur deixou Ater descansando na cama enquanto se preparava para sair. Com um tom sereno, inclinou-se sobre ela e sussurrou. Voltarei mais tarde. Preciso ir orar. Descanse. Ater, exausta, pensava consigo mesma, ainda de olhos fechados, como ele conseguiu viver em celibato por tanto tempo. É o mistério do século. Antes de partir, Ashur acrescentou. Falei com o costureiro. Disse que você ainda não terminou as medidas. Ele concordou em deixá-la ficar mais um dia neste tempo. Mais tarde, ao retornarem, Ater ainda estava deitada, com o corpo cansado. Ao despertar, notou algo curioso. Meu corpo está limpo. Em que momento ele fez isso? Murmurou, confusa. Então, ao se sentar, exclamou surpresa, uau! Essas marcas! E você disse que não gostava. Ashur, impassível, respondeu. Eu disse que nunca tinha feito. Não que não gostei. Sim, sim. É o que você disse, retrucou Ater com um sorriso provocador. Logo depois, ela anunciou que precisava partir. O quê? Tão cedo? Questionou Ashur, surpreso. Sim, preciso ir. Mas você ainda não comeu nada. E o costureiro lhe deu mais um dia, insistiu ele. Adoraria poder descansar, mas sou hiperativa. Fico ansiosa se não fizer nada, respondeu ela. Ashur ofereceu-se para chamar uma carruagem, mas Ater recusou. Estou bem, afirmou, enquanto ele, com os olhos entristecidos, murmurava. Está bem. Estou feliz que você aceitou. Após retornar para casa, Ater, ou Heter, como era conhecida, teve que pedir 3 dias de folga. Sentia-se exausta, quase doente. No entanto, isso não significava que estava realmente descansando. Refletia. Embora tenha perdido a chance de desenhar os figurinos da ópera, surgiu do nada a oportunidade de prestar os exames para ingressar na Shebana. Desta vez, eu vou conseguir. Estudei intensamente, analisando os estilos das coxas e os padrões já apresentados pela Shebana até o amanhecer. Sei que são conhecidos por esses padrões, mas meu objetivo ao buscar uma nova costureira é justamente proteger o orgulho da casa Shebana Fashion e dar a ela um novo estilo. Enquanto ainda escrevia relatórios sobre sua pesquisa de roupas, pensava, já faz um tempo desde a última vez que estive aqui. Sinto que estou em casa, mas agora tenho uma montanha de trabalho a fazer. Nesse momento, um colega entrou apressado. Heter, onde você esteve? Como pode tirar 3 dias de folga? O Sr. Martins está furioso.
O que aquela doninha disse agora? Está sendo arrogante e descuidada só porque se inscreveu na Shebana? Heather, tentando manter a calma, respondeu. Quando fui contratada, disseram que eu poderia pegar alguns dias de folga. Qual o problema? Em 8 anos trabalhando para ele, nunca tirei um único dia, retrucou o colega, indignado. O que aconteceu com você? Heather corou um pouco. Não estou doente, só queria descansar um pouco, explicou, tímida. Martins é o segundo em comando da Grife e Evgeny, pensava ela. Desde que comecei a trabalhar, sinto que ele me observa constantemente. Espero nunca mais vê-lo, agora que pretendo entrar para a Shebana. Logo, alguém lhe pediu uma entrega. Heather, pode fazer uma entrega? Disse o amigo. Eles nem me deixam respirar. De novo eu, pensava, exausta. Onde devo ir? Número 31 da Rua Charlotte. Essa semana me pediram todos os tipos de tarefas. Mas isso ainda é melhor do que arrancar cogumelos do Jardim do Martins. Rua Charlotte, número 31? É a mansão do professor Kucheva, explicou ele. O quê? Por que eu? Kucheva era um cliente VIP da Grife. Um gênio da magia, nascido no reino de Glacia. Amava sua esposa profundamente e juntos tinham 12 filhos e 12 quilos, brincava-se. Ao chegar, Heather foi cercada por uma enxurrada de crianças que se penduraram nela como macacos. Vocês estão pesados. Não consigo carregá-los todos de uma vez. Já faz tanto tempo desde a última vez que os vi, pensava. 8 anos antes, como nova funcionária, fora encarregada de diversas entregas, inclusive a casa de Kucheva. As crianças, por alguma razão, haviam se apegado a ela. E, sem escolha, suportou isso por 4 anos. Eles cresceram muito, e ficaram ainda mais pesados também, refletia, nostálgica. Heather, o que você acha? Perguntou um dos meninos, com um sorriso. Seu nome era Martin Glock. Tinha 39 anos e trabalhava na Evergreen Fashion House. Outro, que mal era humano e do tamanho do rosto dela, a cutucava. Ela levou outro tapa. Pai, pare de incomodar a senhorita. Repreendia uma das crianças, enquanto o próprio Kucheva aparecia, segurando os filhos nos braços. Olá, Heather. Já se passaram 4 anos desde a última vez que nos vimos, disse ele com um sorriso acolhedor. Pai querido, me carregue também. Imploravam os pequenos ao redor. Heather, ao vê-lo, reconheceu de imediato, professor Kucheva. Ao olhar para o homem à sua frente, Heather se perguntava como ele havia crescido tanto. Pensei que estivesse estudando fora. Ele voltou hoje, refletia, sem esconder o espanto. Então, dirigindo-se a ele, disse com um tom objetivo. A entrega do trabalho está aqui. Vou deixar neste canto. Shuri, venha aqui. Irmão. Irmão. Me dá um abraço. Vamos nos abraçar. Gritavam as crianças, correndo e se pendurando no homem. Sim, sim. O que estão fazendo? Perguntou Heather, confusa com a agitação. O quê? O homem estendeu o braço na direção dela. Você também, venha cá. Não, você está fedendo a suor, respondeu ela, franzindo o nariz. Ah, é? Ele cheirou suas roupas, distraidamente. Não. Meu irmão tem um cheiro muito bom. Rebateu uma das crianças. É verdade. Ele esteve em uma viagem muito longa. Acrescentou outra. É mais educado dizer isso. Tem sido uma jornada difícil, admitiu o homem com um sorriso. Você não sentiu minha falta? Heather, com o olhar distante, pensava, você foi estudar fora sem me avisar. Ainda fala de forma tão presunçosa. Apesar disso, assentiu com um leve sorriso. Sim, sim. Senti. E acrescentou, já se afastando. De qualquer forma, eu volto quando ele estiver chegando. Ao vê-la se preparar para sair, ele a interrompeu. Ah, espere. Já vai?
Só vim fazer a entrega, respondeu ela. Não veio me ver porque sabia que eu estava de volta? Como eu ia saber? Disse, já se afastando. Eu sei que você sempre está muito ocupada. Mesmo quando eu a convidava para um encontro, você fugia para o vestiário. Cheguei a pensar que escondia um marido bonito lá. E quando você me convidou para sair? Retrucou ela, arqueando uma sobrancelha. Te pedi muitas vezes para separar um tempo para mim, respondeu ele, com um olhar mais sério. Nesse instante, Heather se lembrou das várias vezes que ele pedirá um tempo com ela. Pensava que ele só queria que ela cuidasse dos irmãos. Pensei que queria que eu cuidasse das crianças, murmurou. Não, respondeu ele com firmeza. Não? Questionou, surpresa. Enquanto isso, um mordomo se aproximava e sussurrava algo no ouvido do homem. Mestre, deseja que eu empacote suas coisas? Ele assentiu discretamente e continuou. Não sei por que você pensou isso. Sinto muito por ter entendido mal, disse ela. Então, te vejo mais tarde. Quando Heather tentava se afastar novamente, o homem segurou seu braço e pediu. Mais um pouco, só hoje. Me desculpe, não posso, respondeu ela, com tristeza na voz. Sentia-se golpeada pelo sorriso gentil dele. Saiu correndo, pensando, fiquei feliz em vê-lo. Mas não posso lidar com esse sermão de Marte agora. Vou cumprimentar mais tarde. Ao chegar ao local de trabalho, pensava, vou voltar para dentro depois que terminar meu desenho. Foi então que viu Reika remexendo sua bolsa. Reika! O que está fazendo? Tire a mão da minha bolsa. Reika se levantou, devolvendo a bolsa, e respondeu. Está escondendo alguma joia? Por que tanta agressividade? Mesmo que fossem joias ou só restos de café da manhã, não toque nas minhas coisas, retrucou Heather, ríspida. O quê? Está me tratando como lixo? Reika perguntou, irritada. Já se esqueceu do que aconteceu todas as vezes que você mexeu nas minhas coisas? Está dizendo que fui eu? Ei, alguém aqui ouviu eu mexer na bolsa dela? Reika desviava o olhar. Tentou se justificar. Veja, eu estava varrendo o chão. Vi sua bolsa jogada embaixo da mesa e só a peguei. Ah, varrendo? Você nunca levantou um dedo para varrer quando era nova aqui. Nesse instante, o dono da loja entrou, surpreso com a confusão. Por que tanto alvoroço? Reika, com os olhos cheios de lágrimas, murmurou. Ei, Martim. Heather. Então saiu correndo. O homem gritou o nome dela e, virando-se para Heather, disse com firmeza. Acusar uma colega de trabalho é algo grave. Não há desculpa que valha. E saiu atrás de Reika. Heather, preocupada, abriu a bolsa e verificou se algo estava faltando. Ufa, está tudo aqui, pensou. Mas isso ainda vai dar trabalho. Enquanto isso, na capela, os padres conversavam sobre questões do templo. Porém, a Ju estava com os pensamentos longe, preocupada com a costureira, que não via há tempos. Ao notar uma linha de costura solta na túnica de seu amigo, comentou. Isso é importante. Precisamos consertar imediatamente. Consertar algo assim? Questionou o amigo, surpreso. Sim. Vá ao departamento de costura. Eles cuidarão disso. Terceiro andar, certo? Já estive lá antes. O quê? Quando você esteve lá? Eu costumava ser responsável por toda a comunicação com o departamento de costura. Como conseguiu isso? Na próxima vez, me avise antes de surgir uma oportunidade dessas. Não foi uma eleição, foi circunstancial, respondeu ele. Enquanto se aproximavam da porta do departamento, a Ju se perguntava, ansiosa, será que ao abrir essa porta eu verei a costureira novamente? O amigo abriu a porta. Lá dentro, encontraram Heather em lágrimas, diante de Reika. Não sei o que está acontecendo, mas é óbvio que Ter não fez nada de errado, pensava Chu, inquieto, tentando entender a cena diante de si. Sua santidade, não consigo respirar,
murmurou seu amigo ao lado, enquanto Ashu tampava sua boca, tentando impedir qualquer comentário inoportuno. De onde você tirou isso? Está delirando? Gritava Eka, indignada, encarando Eter com fúria. Você está dizendo que eu vim até aqui só para ver seus projetos? Perguntou, sarcástica. Então me explique como é possível que os designs ali sejam idênticos aos meus. Com os olhos marejados, Eter respondeu, num grito sufocado pela raiva e dor. Esses designs são meus. E você tem provas de que foi a primeira a fazer isso? Retrucou Eka com desdém. Sem hesitar, Eter levantou um caderno de desenhos e o mostrou a ela. Já viu o meu skateball? Você deveria procurar um psiquiatra. Está completamente louca, disse Eka, desdenhosa, antes de dar um tapa no caderno, jogando-o longe. A voz de Eter então se ergueu ainda mais, carregada de desespero. Quando fui entregar o formulário de registro, disseram-me que outra pessoa já havia apresentado meu esboço. Disseram que era ridículo alguém como eu tentar se tornar designer. Eles se arrependeram de ter me dado uma chance por sua causa. Por que você me fez parecer uma ladra de ideias? Ela chorava abertamente agora. Como se atreve a me chamar de louca, quando sabe perfeitamente o que realmente aconteceu? Eka respondeu com frieza. Então está me acusando de plágio? Mesmo que tenha copiado meus projetos, jamais terá o meu talento. Nesse instante, Het passou por Eka com os olhos vermelhos, sem dizer uma palavra. Het, chamou o padre, ao vê-la se afastar, espere. Mas Het não parou. Continuou andando, determinada. Uau! Nunca pensei que testemunharia algo assim, murmurou o amigo de Ashu, ainda em choque. Isso significa que não vou poder pedir para ela consertar minha batina? Padre? Perguntou, voltando-se para o sacerdote, tentando quebrar o silêncio tenso. O padre apenas suspirou e murmurou. Vamos voltar. A noite havia caído. Ashu permanecia imóvel diante da janela, os olhos fixos no vazio do lado de fora. Ainda se perguntava por que havia pegado o lenço de Eter, aquele que ela deixará cair no chão. Levando o tecido até o rosto, inalou seu aroma sutil. Cheira ela, murmurou, deixando escapar um sorriso hesitante. Isso me deixa louco. É possível alguém se sentir tão agitado só por cheirar um lenço? As lembranças de Eter lhe vinham em ondas. Ele apertava o lenço entre os dedos como se fosse uma mão amiga, ou algo que o ligasse diretamente a ela. Nos dias seguintes, Eter se dedicava ao trabalho na oficina de costura. Apesar das recomendações para tirar alguns dias de folga após o incidente, decidirá continuar. Precisava manter a mente ocupada. Os resultados serão anunciados em breve, pensava com um aperto no peito. A menos que um milagre aconteça. Ela sabia, se fosse escolhida, se tornaria a nova designer da casa de moda Sabana. Naquela noite, ao chegar em casa após mais um longo e silencioso dia, Eter se jogou na cama, exausta. Deitada, contemplava o teto escuro, e murmurava entre lágrimas. Se eu fosse ela, aproveitaria essa chance para mostrar meu valor. Se eu fosse ela, hesitou, antes de concluir, com a voz embargada, Eter sou eu. De repente, um som leve chamou sua atenção. Vinha da janela. Curiosa, levantou-se, afastou as cortinas e abriu a vidraça. Diante dela, de pé do lado de fora, estava o padre. Perdão por vir sem avisar, disse ele com suavidade. Sua santidade, sussurrou Eter, surpresa, ainda com as emoções à flor da pele. Tentando entrar pela janela, Ashu logo percebeu que a abertura era bem menor do que imaginava. Lutava para passar quando ouviu uma risada vinda de dentro. Você poderia simplesmente ter usado a porta da frente, disse Eter, divertida. Constrangido, Ashu assentiu com a cabeça, ajustando a roupa amassada. Faz muito tempo que não nos vemos, comentou ele, tentando manter a compostura. Por acaso cometeu algum pecado? Provocou ela, cruzando os braços. E por que está entrando tão secretamente? Ele desviou o olhar, corado. 10, 11, 12, já estamos no dia 15, sabia?
Disse Eter, contando nos dedos, ainda com um tom provocador. Essa não é a verdadeira razão pela qual eu vim aqui. Gritou ele de repente, ainda mais envergonhado. Ah, não? Perguntou ela, com um sorriso travesso. Então qual seria? Ashu, tentando retomar o controle da situação, tirou algo do bolso e estendeu a ela. Vim te devolver isto. Isso. Eter olhou o lenço nas mãos dele, surpresa. Como? Faz alguns dias que estive na oficina de costura, para arrumar minha batina. Eu vi você deixar cair o lenço, e acabei pegando. A lembrança da cena surgiu na mente de Eter. Aquele dia, eu estava chorando. Ele estava lá? Não. Eu não vi você chorando, apressou-se Ashu, tentando se explicar. Eu nunca disse que estava chorando, retrucou ela, agora mais séria. Eter levou o lenço ao nariz e inalou o cheiro. Parece recém-lavado. Ao vê-la cheirando o tecido, Ashu empalideceu. Lembrou-se do que havia feito com o lenço naquela noite, e de como o lavara 10 vezes depois, tomado pela culpa. Ele não. Espera, pare de cheirá-lo assim. Disse, arrancando o lenço das mãos dela, desesperado. Mas cheira tão bem, como flores, comentou ela, surpresa. Envergonhado, Ashu guardou o lenço no bolso. Seria um desperdício jogá-lo fora. Dizem que as coisas pertencem a quem as encontra. Eter fez um beicinho e o observou com olhos semicerrados. Por que um padre é tão ambicioso assim? Ele desviou o olhar, murmurando algo incompreensível. Estou brincando, disse ela, rindo levemente. Pode ficar com ele. Não vou te roubar isso. Fez-se um silêncio breve, então ela perguntou, mais suavemente. Mas, de verdade, você veio aqui só por causa do lenço? Ashu hesitou. Sim, quer dizer, mas não terminou. Eter abaixou a cabeça, murmurando. No fim, recuperei o meu lenço. Então, de repente, começou a desabotoar sua roupa, enquanto falava em tom baixo. Foi uma situação complicada. Mas, se tudo está bem agora. Espera, o que está fazendo? Exclamou Ashu, arregalando os olhos. Eter o encarou com um olhar sedutor. Já que chegou até aqui, vai sair sem fazer nada. Ela o empurrou suavemente para a cama. Quem sabe o que pode acontecer amanhã? Mas hoje, o padre deve ficar tranquilo, disse, com um sorriso enigmático. Ashu a olhava, sem saber o que dizer. Antes que pudesse reagir, ela completou. Vai ser difícil se o padre se comportar como um pervertido e fizer um escândalo. A noite continuou, silenciosa por fora, mas cheia de emoções à flor da pele. Mais um dia, mais uma noite marcada pelo pecado. Durante o exercício noturno, Eter, guiada por sua curiosidade, decidiu tocar em um assunto delicado. Qual foi seu primeiro amor? Perguntou, com a voz baixa, como se temesse interromper o silêncio ao redor. Sabia que não era uma pergunta fácil, especialmente em meio à intimidade que estavam vivendo, mas pensava que talvez isso pudesse aliviar algo dentro dele. Sei que não deve ser simples recordar o primeiro amor enquanto está com outra mulher, pensou Eter, mas, talvez, compartilhar isso torne as coisas mais leves para ele. Ashur, porém, desviou o olhar e murmurou. Quero me concentrar em você, no momento. Mesmo assim, ela insistiu, com uma meiguice que desarmava. E então, após um breve silêncio, ele cedeu, soltando as palavras como quem abre uma caixa guardada há muito tempo. Contou que, quando era criança, estivera em uma cidade pequena chamada Bares, durante o festival do deus Agrípada. Usava uma máscara de coelho feita por seus pais. Não conseguindo se adaptar à confusão e à energia do lugar, acabou se afastando da multidão e vagando sozinho. Foi então que uma garota usando uma máscara com bico de pássaro o agarrou pela mão e fugiu com ele, como se já o esperasse há muito tempo. Ela era estranha, perigosa, um pouco como você.